Um diálogo permanente com outras literaturas é a proposta do André Barreto no seu livro Uma Pedra na Janela do Tempo. Há uma diversidade muito grande dos autores com quem ele dialoga. O diálogo não é um diálogo direto, mas é basicamente com a obra desses autores. Isso demonstra a capacidade de invenção da própria literatura, onde, baseado numa literatura, você consegue retratar uma outra. É um livro que acaba provocando o leitor a se debruçar sobre as outras obras que ele homenageia. André, Uma Pedra na Janela do Tempo é um livro de contos, né? Onde você dialoga com outros escritores, né? A começar pelo Borges, né? Quer dizer, como é que surgiu a ideia do livro, como é que o livro foi concebido? Começou exatamente com o conto do Borges. É um prazer estar aqui com você primeiro, né? Prazer estar aqui com você, mas começou com o conto do Borges. Uma amiga pediu um texto para um programa dela de internet. Eu acabei fazendo o texto, não tenho muito hábito de fazer isso, mas acabei fazendo. E eu estava lendo muito Borges mesmo na época. O conto começa, né? Estava lendo muito Borges, porque é o que eu estava fazendo. E veio que meio naturalmente essa ideia de escrever um conto em que eu entrava no universo dele, né? Então, eu sonho que estou dentro da Biblioteca de Babel e encontro um caminho para ter uma aula de literatura com Borges. E aí, com a minha vertente jornalista, eu peguei um tomo de entrevistas dele com Oswaldo Ferrari, de diálogos, e eu já tinha lido, e aí eu peguei todas as minhas citações preferidas, fiz uma limpeza depois e coloquei isso como uma aula dele para mim. E no final do conto, né, eu tento escrever como Borges e claro que não consigo. Eu gostei dessa ideia, eu estava escrevendo um romance, parei o romance, falei, eu vou fazer com o autor, estava tentando entender o argumento do livro, né, como seria essa construção. Então, aí em seguida eu fiz com o Walser, com o Robert Walser, num conto em que eu deixo mais claro que eu vou usar, de certa maneira, todo esse repertório de outros autores como guia na minha escrita dos contos que iam compor o livro. Mas não no sentido de emulação de uma competição ou de uma tentativa de repetição ou uma tentativa de cópia, de imitação, não é isso. O livro faz esse movimento, né, de começar com um diálogo com o Borges dentro de um sonho. No segundo é uma conversa também com o Walser, mas já dentro só da ficção, não precisando de um subterfúgio, de um sonho para conversar, só dentro da ficção. E a partir dos pontos seguintes, do Rubinstein, Galeano, eu fui cada vez mais entrando na literatura deles e criando uma conversa com a literatura de cada um, né? Então, mas de uma maneira, diria experimental, porque eu comecei a sentir que os textos conversavam com o mundo contemporâneo, mas como esses autores tinham uma referência um pouco mais antiga, eu mesmo senti que aqueles contos não chegam a ter um quê de anacrônico. Por exemplo, se você pegar o terceiro conto, que é o do Rubinstein, que entra nas histórias, é uma história que se passa no Rio de Janeiro, no começo do século XX, baseado num relato que o Rubinstein tem num livro de autobiografia dele. E eu inseri personagens nesse relato. Mas é um conto que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo da pandemia. Porque neste conto existe uma história de amor e uma pessoa que morre por causa de falta de informação, por causa de desinformação do governo 100 anos antes. Então a gente estava vendo a mesma coisa 100 anos depois. Do Galeano também. Do Galeano é um conto que fala de ditadura, né? Fala dos regimes de direita, dessa ascensão dos regimes de direita e de um personagem que viveu um exílio e volta, e com uma certa culpa de ter companheiros, amigos, amigas que sofreram mais do que ele, porque ele apenas foi exilado e volta com vida para o seu país. E como fazer, né? Como combater esse tipo de viés político de direita, né? E ele pensa em escrever um livro. Só que aí eu fui fazendo isso e aí me veio a ideia do livro que tem a mudança de tempo dentro do próprio livro. Então é um livro que começa mais antigo, mas ele vai ficando cada vez mais contemporâneo.
no conteúdo, nos assuntos que estão sendo tratados nos contos e na própria voracidade das imagens, na quantidade de imagens e no diálogo até com outras artes. Porque nem sempre os autores aparecem, né? No caso do Galiano é uma frase no final do conto e tal, mas a sua preocupação assim era dialogar com a obra e não com o autor diretamente. Eu fui experimentando de tudo. Então, do próprio Galiano, o que tem lá no conto eu falei, olho para o Eduardo Galiano, o que eu vejo? Eu vejo como as amizades são importantes, vai ser um conto sobre amizade. Eu coloco a história em Montevidéu, e Eduardo Galiano era um caminhante. O personagem é um caminhante. Até o nome do cachorro, que é Morgan, era o nome do cachorro do Galiano. Então, como se o personagem também conhecesse essa história do Galiano e desse em homenagem o nome do cachorro, que ele acabou de adotar o nome que era do cachorro do Eduardo Galiano. Então, compondo essa ideia, um poeta extremamente combativo da liberdade da literatura e das pessoas, né? E num país que sofreu a mesma violência ditatorial que a gente. Então, com esses elementos, todos esses elementos do Galiano estão no meu texto. Me nortearam para criar essa história de amizade desse professor que volta de um exílio, encontra uma amizade antiga e tem um ato de violência porque ele precisa fazer alguma coisa porque ele se sente impotente em relação a tudo que ele viveu. Há um aspecto interessante também no livro que a atmosfera, né, dos contos é a atmosfera dos escritores homenageados, né? Tem o Rubinstein ali, que não é escritor, era pianista, mas tem um livro de memória, escreveu também, né? Agora, a linguagem não, né? A linguagem você, me parece que busca fugir um pouco do que seria a linguagem. Por que essa opção? Foi uma coisa involuntária? Enfim. Exatamente, porque não era a ideia da imitação, era uma busca da linguagem pela história que eu estava criando, e não uma tentativa de uma imitação de uma linguagem, de um estilo do autor que era a referência. Então, por exemplo, mas tem alguns aspectos, pensa, por exemplo, no Giovanni Martins, que eu peguei um conto para fazer, que eu poderia até chamar de Martins com Beckett, que é um conto em dois atos, né, um virtual e um presencial, que vai tratar de uma realidade que o Giovanni Martins trata com muita propriedade, que é violência racial. E aí, por exemplo, ali tem uma tentativa de uma linguagem muito ágil que o Giovanni Martins consegue fazer, mas colocando num personagem que é um homem branco, que toda a relação dele com o universo do Giovanni Martins é distante. Ele acha que entende o universo do Giovanni Martins, mas é tudo aproximado pelo cinema brasileiro, ou por música norte-americana, ou por cinema norte-americano. É uma pessoa que gosta muito de cinema. Então, a realidade que a gente encontra no livro do Giovanni Martins, que o Giovanni Martins viveu inserido, nesse personagem que eu criei, é uma ilusão que ele vai conhecer aquela realidade. E aí tem o episódio em que ele se depara, e o que ele faz? Por isso que é uma mistura com Beckett, né? Não faz nada no sofá de casa e faz o que quando se depara? Faz alguma coisa? Né? Então ele volta para o lugar que ele estava, lá para o sofá da casa dele. Então tem uma questão da linguagem que está de acordo com o conto que eu estava escrevendo. Da própria Lúcia Berlin, ela tinha uma inspiração nos Black Mountain Poets, né? Que tinham muita questão da sonoridade da frase. Eu fiz esse exercício em vários momentos do conto. Inclusive teve frase que eu escrevi em inglês, com a sonoridade muito boa em inglês, mas achava que estava exagerado a quantidade de inglês no conto, transformei em português. Mas eu tentava o tempo todo criar essas frases, que a Lúcia Berlin também faz muito, de que uma frase ali dentro do texto tem essa marcação sonora da repetição dos sons, mas sempre preocupado com a linguagem dentro da história que eu estava contando, e não preocupado em fazer uma imitação. E a escolha desses contistas, né, desses escritores, né, porque há uma diversidade muito grande, em sua grande maioria estrangeiros, né, mas como é que foi a seleção desses? Por que dialogar com cada um deles especificamente? Começou de uma maneira mais do que eu estava lendo na época, então eu acho que, como todo escritor, eu sou um leitor voraz, então leio bastante coisa, e nem tudo que eu estava lendo na época me deu vontade de escrever.
Mas, quando eu estava lendo algum autor ou uma autora que me dava uma vontade de escrever sobre aquilo, eu resolvia tentar fazer esse jogo de entrar na conversa literária com o universo deles. Mas a gente tem, eu acho que são 5 brasileiros. Mas, por exemplo, se for da diversidade, eu senti, quando estava quase acabando o livro, que eu não tinha nenhuma autora negra como referência. Eu queria brasileira. Então eu fui atrás, descobri a Ruth Guimarães. A obra da Ruth Guimarães, ela tem um romance, né? E os livros de contos em que ela escutava essas histórias. E aí eu fiz com todos os autores. Eu escutava muitas entrevistas, assistia entrevista no YouTube, lia coisas sobre críticos que falavam sobre a obra. E aí eu vi uma fala da Ruth Guimarães que aqueles contos que ela escrevia não se inventavam. Era tudo colhido de ouvido. Falei, eu não posso escrever um conto, inventar um conto nesse sentido, mas eu quero ter um conto que dialogue com a Ruth Guimarães. O que me aproxima dela? É a paixão pela arte, pela cultura. E numa das entrevistas eu vi ela falando que gostava muito de Roda de Fogo. Então eu criei um conto que é uma roda de fogo, em que as pessoas vão chegando e existe um contexto de que você tem, nessa roda de fogueira, uma busca do que somos nós brasileiros, que é a busca que ela fazia. Através do quê? Ali não dou nome para ninguém, porque o importante é o coletivo, então é um conto que só fala de nós, mas existem várias referências a artes, né, a obras de arte brasileira, artistas fazendo a sua própria arte dentro do conto, mas que eu não nomeio porque é exatamente essa busca coletiva. Agora, é interessante, a Ruth Guimarães é uma autora completamente esquecida, ou pelo menos muito pouco falada, né? Eu acho interessante isso, né? O universo dela é aquele universo bem mineiro também, né? E eu acho que é a única da sua relação, o único da sua relação, que não tem uma carreira, digamos assim, mais longeva. Basicamente, ela publicou um livro de contos e outro livro e outro romance, né? Água, alguma coisa, agora não me fugiu. Acho que é Água Funda. Água Profunda. Água Funda. Água Funda é o romance dela, né? Quer dizer, ela surge com essa opção, né? Mas você procurou autores, de certa forma, com uma vivência mais, digamos assim, longeva do ponto de vista literário. Aí também teve algum momento em que eu procurei alguns autores, eu já estava com o projeto mais encaminhado, falei, vou procurar alguns que são muito significativos para mim. Então eu gosto muito do Javier Marias, e aí fiz um conto que tem uma morte muito violenta, e ao mesmo tempo nessa ideia do conto que se aproxima do policial, mas com questão filosófica envolvida, né? Fui atrás do Calvino, Ítalo Calvino, e aí a ideia de colocar um conto fantástico no meio de todos esses contos, é o único conto fantástico, não me incomoda, pelo contrário, a gente vive num mundo em que essa diversidade, né? Se você pensar na base do próprio conto que começa o livro do Borges, ele tem o momento do Aleph, né? Em que no sonho eu vou olhar o Aleph. O que você vê dentro do Aleph no conto do Borges? O universo inteiro. Então tudo que está no meu livro também faz parte de um mundo, e essa mistura, esse mundo caótico que a gente vive hoje, que é difícil de entender, de elaborar, eu tentei fazer isso com o meu livro. Se a obra de arte tem que refletir o mundo que a gente vive, então por que não fazer uma obra um livro, uma obra de arte que ela também tem esse caos dentro dela? E aí uma autora que eu fui atrás também, que foi a Lígia Fagundes Telles, e acho que é um exemplo muito legal de como isso funcionou bem para mim. Eu sempre quis, baseado é o único que seria de autoficção, baseado numa conversa com a obra da Lígia Fagundes Telles, que minha mãe, ela teve 3 gravidezes que meus irmãos nasceram e morreram. E eu cresci com essa história comigo, e desde que eu quero escrever um romance, eu pensava em escrever um romance em que eu inverteria, eu daria vida para esses 3 irmãos, e eu e meu irmão que sobrevivemos ao nascimento não estaríamos, nós teríamos morrido, e contar a história da minha família na presença dos 3 e na nossa ausência. E isso passou por muitos anos, era uma certa obsessão minha de tentar entender como escrever sobre isso. E quando eu fui para a Lígia Fagundes Telles, eu não pensei inicialmente nessa história, mas ela é uma autora que fala muito de família e das relações familiares. E aí me veio, falei, poxa, eu podia tratar como
Lígia Fagundes Telles era uma autora que muito do noir, do suspense, daqueles contos em que de repente duas pessoas estão andando para o longe da cidade, no escuro, num clima tenso. Então eu criei esse stalker que ele vê as pessoas, ele olha para as pessoas e imagina que aquela pessoa podia ser um desses irmãos que não sobreviveu e cria uma vida possível por um irmão que morreu. Então eu nunca tinha feito isso, mas aí eu fiz a partir da escrita desse conto. Então foi muito... aí fica claro como que é uma mistura do que eu tinha para contar com elementos de outros autores. E aí eu tenho a opção de colocar como título o nome. Então eu coloco Telles, uma referência direta a Lígia Fagundes Telles. E eu, por exemplo, esse conto, se não fosse chamar Telles, ia se chamar O Funeral. Porque são 3 fragmentos em que esse stalker vê alguém na rua e imagina que poderia ser um desses irmãos mortos. E a cada final de fragmento você tem uma cena que é a etapa de um enterro. Então primeiro é um corpo que desce, a pessoa que ele está seguindo desce no metrô em Nova York. Então é o corpo descendo para baixo da terra. No segundo conto, ele tem um sonho em que ele está com a irmã mais velha. E aí a água vai virando terra e a terra úmida e molhada. Então está no meio da terra. E por último, no último fragmento, ele vê o irmão saindo com um barco cheio de flores. Ele só vê as flores. Que foi um jeito de eu também tratar, porque essa morte dos meus irmãos, como elas foram quando eu era muito pequeno, ou uma que foi até antes de eu nascer, não teve um luto. Eu nunca vivi esse luto. E no conto eu consegui elaborar esse luto fazendo, porque é importante você presenciar o enterro. Então, de certa maneira, eu coloquei isso também. E aí eu poderia ter opção, colocar o título, O Funeral. Mas a minha escolha foi deixar claro e direto, como não se trata de imitação, de que a alma daquilo que eu estava escrevendo estava em diálogo com a alma de algum outro escritor. Que está no argumento também no segundo conto do Walser, que eu acabo, né, é um conto em que o personagem narrador, ele é um personagem narrador sem muito repertório crítico, então ele olha uma obra de arte e faz uma piada, olha a outra, fala uma coisa também meio sem graça, e aí quando o Walser está do lado dele e olha uma outra obra de arte, o Walser faz uma análise que ele fala, isso sim é uma análise crítica. Então por que não tomar como guia alguém que tem mais experiência que eu? Então essa é a ideia do livro também, ter esses guias literários que dão elementos muito significativos com toda a sua experiência, com toda a sua obra, para que eu desenvolvesse as minhas. Agora, é interessante que na orelha do livro você disse que é dedicar-se exclusivamente à literatura. Como é que é isso? Porque é sempre uma discussão muito antiga. Até o Graciliano já dizia que ninguém vivia de literatura no Brasil, nem Jorge Amado. Quer dizer, Jorge Amado vive do cacau e do suor do pai dele. Era uma piada que o Graciliano fazia. Como é essa dedicação exclusiva à literatura? Bom, eu fiz um caminho muito longo, eu sempre quis ser escritor, desde pequeno. E fiz um caminho muito diferente. Fui estudar administração, virei empresário, até que as coisas estavam indo bem. E um dia meu pai me chamou e falou, filho, ele quase foi jogador de futebol, mas o pai dele faleceu, uma família pobre do Rio de Janeiro. Ele falou, filho, eu não pude ser jogador de futebol, você tem chance de repente de fazer o que você ama, não deixe de ir atrás do seu sonho. Eu até perguntei para ele, pai, você está doente? Tá mal? Ele falou, não, só falando isso para você. Eu falei, sempre quis ser escritor, quando eu vou ser escritor? Se eu não for atrás disso com 30, eu vou com 40, quando que eu vou atrás disso? E coloquei isso como centro de busca, fui estudar jornalismo, as coisas foram bem, e aí eu fiz essa transição, tem um prazo de validade, tem um prazo para conseguir isso, e até hoje eu consigo me dedicar exclusivamente à literatura. E tenho uma família que me apoia, minha esposa me apoia, e agora que essa estabilidade estava ficando em jogo, eu vendi minha casa para continuar me dedicando à literatura. Minha esposa me apoiou, então eu vendi a casa que eu tinha, moro de aluguel hoje, para ter mais alguns anos de tentativa, que é uma paixão que eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu já passei bastante tempo da vida fazendo outra coisa que não era literatura. Então é um caminho difícil, mas eu também tenho esses objetivos de ter uma carreira literária sólida. Eu sei que eu estou só no começo, né? Esse é o segundo livro, agora estou escrevendo o terceiro, estou estudando na pós-graduação de escrita criativa do Instituto Veracruz, escrevendo um romance que eu pretendo acabar, se não até o final do ano que vem, até 2026, e fazer esses planos de tentar até onde der. Alguns, não sei se vai dar, por enquanto está dando.
E assim, o prazo de escrita de um livro é assim tão longo, né? Porque você está prevendo um romance que está concluindo mais 1 ano e meio de trabalho, pelo menos aí. Esse livro, o livro de contos, por exemplo, foram 2 anos. Cada conto levava uns 3 meses. Eu não sei se é um tempo de iniciante, mas eu sou assim também obsessivo em deixar do jeito que eu gostaria de fazer. Eu tinha um acompanhamento de uma leitura crítica contratada, e aí cada conto mais ou menos passou por uns 5, 6 processos de enviar, pega de volta, fica trabalhando naquilo, às vezes parava, não sei para onde estou indo, e as coisas vão mudando. Teve conto que mudou bastante. Esse romance eu estou trabalhando desde o começo do ano passado. Aí, se a gente também não tem certa rotina, as coisas vão tomando um espaço muito grande, um tempo muito grande. Mas aí com a pós eu tenho essas oficinas semanais que eu vou escrevendo, mas é um processo longo para ter a maturação do livro, para você realmente entender o que, pelo menos no meu processo, do que eu quero escrever. Agora, por exemplo, o romance eu sei bastante de elementos do que vai guiar a história. E eu estou mais tranquilo de fazer isso. Eu acho que até o final do ano que vem dá. Então, eu acho que é um prazo razoável, 2, 3 anos para escrever um livro. Acho que é um prazo razoável. Eu não consigo me imaginar fazendo algo mais rápido assim. E como é esse livro? O que é que você está projetando nesse novo livro? É um romance chamado Os Dissimulados. É um livro que tem ali como tema um tema clássico da literatura, que é do duplo, e também do livro dentro do livro, do Mise em Abismo. E ele tem um prólogo em que é um texto sobre uma cena de violência no centro, aqui em São Paulo. E aí a primeira parte são 2 amigos que se encontram para ter uma disputa literária. Ele é um amigo que sempre quis ser escritor, mas teve um bloqueio num período, e que se chama Eugênio, o outro que se chama Leonardo, tem uma síndrome de polímata por causa do Leonardo da Vinci. O pai dele dá o nome de Leonardo para ele ser como Leonardo da Vinci. Ele acha que ele é um polímata. Ele falou, não, eu vou escrever também. Então, pra você sair do bloqueio, eu escrevo, para a gente disputar texto. E no final das contas, o Leonardo já tem uns textos publicados, uns livros publicados, e o Eugênio não tem. Mas enfim, aí vai ter a segunda parte, terceira, mas vai ser um livro que vai tratar de novas tecnologias, roubo de ideias, possibilidade de escrita com uso de inteligência artificial, e tudo isso intermeado nessa relação de amizade que está se desfazendo entre os 2 personagens centrais. Maravilha. André, muito obrigado pela sua participação no Leituras. Obrigado. Eu que agradeço.